sabia que Deus criou medo? Sim, faz parte da gente. Por quê? O medo, segundo a psicologia, é uma emoção que me permite me adaptar a um determinado lugar. Além de me adaptar, o medo também me permite preservar a minha integridade física também. Então o medo é a emoção que permite adaptação ao meio Isso. e também é preservação da integridade física. Exatamente, uma forma de me preservar, tá? Então vamos pensar sobre preservação. Você não vai atravessar uma rua sem olhar pelos dois lados. E você também não atravessa uma rodovia. Você Sim, passa por uma passarela, vai a uma passarela para então se deslocar de um lugar ao outro. É um medo saudável, porque quem é que vai se arriscar a atravessar em uma rodovia? Tem pessoas que se arriscam, enfim, mas o uhum, fato é que a maioria da população, o ser humano comum, ele não vai se arriscar em algo que é perigoso, que pode levar à morte ou ao ferimento, algo que sim, ok. comprometa a sua integridade física. Então, o medo, nesse sentido, é uma benção, porque ele te protege, ele te preserva, e Deus criou isso em nós. Não, Né? imagina, vira e mexe quando nós estamos andando de carro, estamos saindo para lá e para cá, e o Waze começa a colocar em uns caminhos um tanto quanto estranhos. Isso. E nós ficamos o quê? Desconfortáveis. Da última vez que nós fomos fazer lá aquele encontro de casais, lembra? Ai, deu Final de semana medo. passado ou Me deu retrasado? medo. Nem lembro. Então o Faz Waze umas 2 semanas, e né? umas 2 semanas. O Waze começou a jogar em uns lugares ali e a gente ficou preocupado, ficamos com medo. Exato. Esse medo é o medo da autopreservação. Exato, Então, assim, ó, alguma coisa poderia o acontecer, que um lugar vai estranho. acontecer se nós entrarmos em uma viela ou se nós nos perdermos, sei lá, sabe? Então, o que está por trás desse receio é o medo, dessa autopreservação é o medo. Puxa vida, o Exato. Waze vai jogar em um lugar estranho. O medo que traz esse senso não é a alegria, Não é não a é a raiva. raiva, não, é o medo. E envolve a autopreservação, a integridade. E isso é super saudável. Já pensou? É. Não, vamos pegar o carro, para onde o Waze jogar a gente vai, pode ser um lugar bonito, feio, não vamos ponderar nada disso. Vamos só seguindo a vida aqui. Imagina lá no Rio de Janeiro, muitas pessoas falam do Rio de Janeiro, né? Às vezes você está numa via, aí acaba jogando em uma comunidade lá o caminho, Que você não está autorizado a que entrar, de você não está repente, né? autorizado a entrar. Então imagina, não, eu vou entrar naquela comunidade, não quero nem saber, vou passar por cima. Então assim, né? Fica uma situação bem complicada, Fica. né? Então assim, é um medo que te ajuda a se preservar. Exatamente. E o medo, esse medo bom, é o medo da preservação, É, preservação. Ó, tem um trava-língua aqui. A isso, aham. preservação. Isso, É isso, né? Minha língua deu uma trava. É preservação. isso mesmo. E olha só, e também temos o meio de adaptação. Ou seja, você está em um lugar novo, diferente, desconhecido. Hum, Você vai ter mais precaução para sair à noite. ok. Se você estiver perdido em uma mata, você não vai correr como você corre na rua de casa. Você vai andar com mais cuidado, porque você não conhece aquela região, aquele ambiente, está se adaptando ao meio. Então, o medo é um excelente recurso emocional, um estado afetivo que me permite me adaptar e que eu não corra risco, não morra, não me Sim, machuque. sim. Então, além de preservar, veja que o medo te preserva em todos os sentidos. Uhum. Ele te preserva para você não se colocar em uma situação de risco e ele te preserva também para você se adaptar àquele lugar que você está, aquele novo ambiente que você vai vivenciar. Você não dirige a Pô, 100 por hora quando nossa, está aprendendo, não, né? não Está se dirigia. Eu adaptando. não dirigia 100 por hora e cada marcha que eu ia trocar, eu olhava para o câmbio ali, né? Então, assim, era muita tensão. Eu olhava várias vezes no retrovisor. Nossa, antes de cruzar uma via, eu olhava várias vezes para o lado, porque eu estou aprendendo. Então, por isso, aliás, eu estou É aprendendo, me aprendendo. adaptando, Sim, e isso tudo envolve o medo. Não claro. é, não é como hoje. Hoje eu dirijo, você troca a marcha tranquilo, às vezes você vai entrando, sabe, vai atravessar uma via, você vai embicando, você não fica mais Ai, preocupado se vai vir um carro ou outro, você vai Né, e embicando. aí quem tá do lado fica um pouco com o coração na É, mão, aí o medo vem pro outro lado, né, isso. Vinícius? Ó, e se nós não tomarmos cuidado, aquele medo saudável que envolve adaptação, se a gente relaxar e abrir mão, a gente É. fica até um tanto quanto irresponsável. Irresponsável, É corre verdade. risco. Então,
Vi, o medo é bom. O medo é O ótimo. medo é uma bênção. Ah, e só detalhe, nasce conosco esse sentimento, né? Eu vou até Não, colocar é aqui, ó. importante. O medo, ele não é aprendido, ele é algo realmente instintivo, é do seu instinto. Toda vez que nós falamos sobre preservação, a gente também tem que falar sobre instinto, faz parte de você. Você não aprende a ter medo, você tem o medo para se proteger. Então, é algo que realmente já nasce com você. Isso. Só que muitas mulheres confundem. Eu coloquei emoção, sentimento, não, emoção. É uma Né? emoção, isso. Só que muitas irmãs confundem o medo natural e mistura com o medo que elas sentem de paralisia. Então, aí elas acham que essa paralisia não é de Deus. Assim, veja bem, o medo não é de Deus, o medo é do inimigo. Ah, peraí, ó. Vamos ler um versículo bíblico, amor. Não, rapidamente, deixa eu só Tá, trazer aqui os ok, dois ok. pontos. Tá. Então, o medo, Então, eu vou muitas colocar aqui o medo saudável. O medo saudável, o medo saudável é uma bênção. Agora, quando nós vamos para o medo doentio, de paralisia, e aí eu quero trazer o seguinte: muitas irmãs confundem como? Elas acham que por estarem paralisadas com medo, o medo é ruim. Mas veja, o medo ele não é ruim. O problema é que você vive com um medo totalmente doentio e que, na verdade, já se tornou um bloqueio. Sim. Veja, Deus ele não te bloqueia. Deus ele deu um medo para te proteger. Quando você não sabe lidar com o medo, aí sim, ele se torna um bloqueio e se torna totalmente danoso a sua experiência de vida. Porque Deus ele quer que você se arrisque. Ele quer que você faça as análises, as estratégias, mas vá. É um emprego, é uma transição de carreira. Deus quer que você faça a transição de carreira. É o que você deseja? É o teu sonho? Vai glorificar o nome dele? O Senhor quer. O problema é que você acha que não é de Deus isso, não pode fazer aquilo, eu não vou, esse medo não é de Deus. Veja, o medo paralisante realmente não pertence a ele, é um bloqueio. Mas nós não podemos confundir, porque aí as irmãs generalizam, achando que o medo é ruim. Não, o medo é bom. O problema é se você está com excesso, com um bloqueio importante de não ir para a vida. E tem um detalhe: muitas de nós, muitas de vocês, minhas irmãs, nós assim, né? Muitas de vocês, porque o medo, eu já trabalhei, eu tenho trabalhado, então assim, para mim já é muito tranquilo. Mas muitas das mulheres sofrem com paralisias na vida, porque elas se deixam totalmente levar pelo bloqueio. Elas não sabem lidar com essa emoção que é saudável. E aí nós precisamos entender como que funciona esse bloqueio. Mas antes de falar do bloqueio, vamos falar das escrituras, né, Vini? Vamos, eu só quero dar um exemplo antes de você entrar nas escrituras. Nós mencionamos aqui que o medo saudável é aquele medo que te faz ficar zeloso quando você está aprendendo a dirigir. Isso. Ok? Nós mencionamos isso. Você vai dirigir mais devagar, você vai ficar mais atento ao trocar de marcha, ao olhar nos retrovisores. Esse é o medo saudável. Isso. Qual é o medo doentio nesse exemplo? Você não vai nem aprender a dirigir. Nem pega no carro, ou se pega no carro, trava. Isso, você não quer nem aprender. Ah, eu fui dirigir e bati o carro. Ah, não, então agora não vou dirigir mais, porque eu bati o carro, eu estou traumatizada. Ou seja, enquanto o medo saudável te preserva, te torna prudente quando você está aprendendo algo, te torna em fase de adaptação, ele te leva a uma adaptação. O medo doentio, ele vai te paralisar. Você não vai querer voltar a dirigir novamente. Você não vai querer se arriscar. Agora imagina, você está em casa, tem um carro lá e o seu filho se acidentou e você sabendo dirigir, ou tem a carteira, ou antes sabia, pegava o carro e por causa de uma batida, por causa de algum acidente, não quer mais dirigir. Olha só, esse é o medo paralisante. Então, assim, ele não te deixa resolver problemas, ele não te deixa avançar, ele não te deixa prosseguir e ele tira a sua potência de mulher. Tem muitas mulheres cristãs, gente, que estão sofrendo emocionalmente com medo. Não consegue, de repente, nem iniciar um projeto, um negócio próprio. Por quê? Porque vai envolver o carro, eu tenho medo de dirigir, não vou dirigir, não vou iniciar o projeto. Meu filho ficou doente, está passando mal, não vou dirigir, o filho... Aí eu tenho que chamar alguém, às vezes demora o socorro para vir, não consegue levar o filho. Ou às vezes é uma festa na escola, chamou o Uber não veio, não tem dinheiro no bilhete único. O bilhete único é São Paulo, tá? Bilhete único é São Paulo, né? Então não tem dinheiro, sei lá, do seu estado aí,
E você tem um carro na garagem, aí você não vai porque você está paralisada, está travada. Aí atrasa na festa do menino, da sua filha, aí chega atrasada lá no jantar de família, nas festas, por quê? Porque tem o medo paralisante de pegar o carro devido a uma batida que você sofreu. É. Olha que coisa, amor. Então, resumindo, o medo saudável preserva e o medo doentio bloqueia. E o medo saudável, ele é como se fosse uma contenção para você não correr riscos. Exemplo, você está dirigindo o carro, aprendendo. Se você joga ali 100 por hora e não sabe dirigir, você bate, você se machuca, você pode matar Sim, alguém. oh meu Deus, Então, e se medo matar e também. se matar. É. Então, o medo saudável, ele te faz o seguinte, ele te dá uma contenção. Vai devagar, ótimo. Agora que você está indo bem, eu vou começando a me dissipar. Sim. Conforme você vai pegando segurança com esse carro, eu vou começando a desaparecer, de repente o medo já vai embora. Ok. Então, veja que o medo, ele não te paralisa para avançar. Ele te leva a avançar de maneira cuidadosa, de uma Isso. maneira que você consiga se adaptar. É uma proteção enquanto você não está segura sobre algo.